Henrique Manuel Carvalho, nasci na Fajã de São João, tenho 40 anos, pratico agricultura desde os 14 anos, desde que saí da escola, desde que completei o segundo ciclo e pronto, tenho também uma atividade também ligada à área da pesca. Também sou armador de pesca, tenho uma embarcação de pesca, também tenho uma embarcação de recreio, no qual também pratico mergulho da apneia e pronto, mas a maior parte dedico-me à agricultura, ou seja, à produção de vinho, à produção de banana e também laranja, sobretudo, e também de hortícolas. Nasci em São João, nasci no tempo que se nascia em casa, ou seja, fui dos únicos, quer dizer, agora posteriormente que vivem aqui baixo na Fajã de São João, fui dos últimos a nascer mesmo em casa, no tempo que se nascia em casa. A minha avó era parteira e nasci aqui. Posso dizer que sou de gema aqui da Fajã de São João. Okay. E a sua família, presumo que já fosse toda daqui? Avós, pais? Os meus avós residiam num sítio que se chama Em Cima da Fajã. E os meus outros avós residiam numa localidade que se chama, pertence a Santo Antão, que se chama Santo Tomé. Uma parte dos meus outros antepassados para trás, o meu bisavô e trisavô por aí atrás, esses eram mesmo natural aqui da Fajã, os Carvalhos, eram naturais aqui da Fajã de São João. Mas os meus avós maternos e paternos, esses eram lá de cima. E qual era a atividade? Os meus avós, os paternos, esses eram agricultores também. Um deles também fazia pesca, também se dedicava à pesca. Depois, posteriormente, mais tarde, dedicou-se à pesca. Antes era a agricultura. Ou seja, uma agricultura de sustentabilidade. Ou seja, depois ele mudou-se aqui para baixo, para a Fajã de São João, comprou uma casa cá em baixo e passou a residir aqui a partir do sismo de 80. E depois, aí, a partir dessa altura, dedicou-se à pesca e à agricultura. A agricultura de cá de baixo. Ou seja... Mas antes disso vivia uma parte do ano em cima e outra parte em baixo? Como é que era essa relação? Havia desde sempre as mudas, ou seja, para a Fajã de São João. A Fajã de São João funciona tipo uma estufa, ou seja, funcionava como uma estufa. Ou seja, as pessoas vinham cá para baixo no inverno, traziam os animais, os terrenos eram, ou seja, no outono era semeado o trigo e o centeio e as favas, ou seja, depois algum era enterrado, ou seja, os que não traziam animais que viviam cá enterravam, servia como fertilizante natural, e os que traziam animais alimentavam os animais durante cerca de 6, 7 semanas e faziam as sementeiras, ou seja, as primeiras sementeiras a gente está a falar em dezembro, ou seja, alguns já iniciavam o cultivo a sementeira da cebola, do alho em dezembro, e depois em janeiro começava-se a semear as primeiras batatas, ou seja, começava-se a limpar os primeiros terrenos, os que estavam, a gente chamava oitinhados, ou seja, os que estavam com trigo e cevada. E depois, ou seja, os animais também davam o estrumo, depois a gente também era enterrado na terra, ou seja, servia também como fertilizante, neste caso. E normalmente até finais de março essas pessoas residiam aqui embaixo, ou seja, depois voltavam lá para cima, levavam os animais que tinham trazido e depois passavam a vir cá semanalmente, ou seja, cuidar das hortas, cuidar daquilo que tinham deixado para trás, ou seja, que tinham semeado, e começavam a colher mais de cedo, começavam a colher em abril, ou seja, as primeiras batatas começavam a ser em abril, depois no final de maio começava também favas, também os alhos, a cebola, ou seja, depois por aí adiante, ou seja, não se semeava tudo numa altura, semeava-se primeiro a cebola, o alho, depois a batata, depois o feijão e depois mais algumas outras culturas.
E também, claro, a vinha também, podava-se a vinha também, ou seja, limpava-se os terrenos, cuidava-se, ou seja, disso tudo. Depois chegava-se ao final de agosto, essas pessoas vinham cá para baixo novamente, alguns traziam animais, mas em mais pequena quantidade, para voltar a fazer a limpeza dos terrenos, prepará-los para o outono, ou seja, para fazer depois o que a gente chamava o oitinhar, ou seja, depois semear outra vez o trigo, o centeio, para depois voltar no inverno e trazer os animais. Nessa altura, a gente está a falar em agosto, preparavam as adegas para fazer as vindimas, ou seja, fazia-se cá as vindimas, preparava-se as adegas, cuidava-se também das videiras, levantava-se as uvas, preparava-se tudo para o dia da vindima se poder fazer o vinho. E depois aguardava-se, a gente já está a falar em setembro, aguardava-se mais uns dias e então já se começava, ou seja, já estava no final do verão, princípio do outono, as primeiras chuvas de setembro, já se começava a oitinhar as terras mais de cedo, aquelas que eram semeadas em dezembro. E então isso era o ciclo da feijão de São João. Eu dou o termo de estufa, ou seja, porque devido à altitude lá de cima de Santo Antão, ou seja, da nossa freguesia, que é uma altitude que está numa cota superior aos 400 metros, está para os 500, 600 metros de altura, as primeiras sementeiras lá só começam a ser em maio, abril, finais de abril, maio, ou seja, durante todo este tempo. Ou seja, isto aqui funcionava como uma estufa aqui embaixo, porque derivava de um clima mais ameno, por causa da encosta em si ser uma encosta alta, e também o facto das ilhas aqui ao lado, a Ilha do Pico e a Ilha do Faial, proporcionarem, ou seja, um microclima, ou seja, a montanha especificamente da Ilha do Pico, devido à altitude que ela tem, ou seja, e com a costa aqui da nossa Ilha de São Jorge, com este canal, provoca aqui um microclima de ventos predominantes de sul, sudoeste e suoeste. Ou seja, o que acontece? Há uma ligeira acumulação de nuvens, uma primeira camada no meio do canal, e depois há uma camada superior com a montanha da Ilha do Pico e com as montanhas mais elevadas aqui da ilha, que são o Pico de São João, que fica quase a 900 metros de altura, e isso vem a criar um microclima aqui na Feijão de São João. Ou seja, os níveis de umidade aqui geralmente variam entre os 80% e os 70% ao longo do ano. Ou seja, pode haver uma oscilação de umidade talvez um bocadinho abaixo, mas é muito difícil dela baixar os 40%. Ou seja, só mesmo em condições que não haja chuva durante um mês e meio. A oscilação de temperatura daqui e lá em cima varia bem com uma diferença de uns 5 graus. Em qualquer altura do ano? Qualquer altura do ano, principalmente no inverno. Milho, algum milho sim, mas não era muito milho, ou seja, o milho era depois, posteriormente. Ou seja, o centeio era mais, e o trigo era mais para a alimentação dos animais no inverno. Ou seja, o milho, semeava-se milho por aqui e por ali, nos ralos, como a gente chamava, entre o feijão, ou seja, os pequenos espaços entre a vinha, que não era, ou seja, que a vinha não ocupava na sua totalidade, semeava-se uns pés de milho por ali, e esses pés de milho, ou seja, era também, de alguma forma, depois era colhido. As maçarocas era também o primeiro milho, algumas pessoas faziam isso, era o primeiro milho, ou seja, do ano, ou seja, por ser semeado aqui mais cedo. Ok, mas havia espaço suficiente para o trigo e para o centeio? A gente está a falar, no trigo e no centeio era só mais, espaço suficiente só para a alimentação dos animais, para eles permanecerem aqui entre 6 a 7 semanas. Ou seja, o trigo pode ter sido cultivado há muitos anos, há muitos séculos para trás, talvez antes de 1700, antes de aparecer a batata e o milho. Isso aí fala-se que existia ali à frente pelo menos uma era em que lá era debulhado o trigo, ou seja, mas depois disso passou o milho e a batata. O trigo era ou seja, pelo facto dele enraizar bem e dar 5, 6, 7 hastes, ou seja, com pouca quantidade de sementeira de trigo, conseguia-se nestes pequenos
Squalcos conseguia-se produzir muita quantidade de feno, ou seja, para alimentar Ok, animais. animais. E depois o trigo tinha uma vantagem, é que devido à umidade e à elevada precipitação no inverno, ele não se acumulava, ou seja, ele mantinha-se direito, ou seja, não, com a chuva não ficava amassado. Não, era a vantagem do trigo e do centeio e da cevada serem semeados cá. E cereal para o pão? Cereal para o pão? Já não se lembra disso? Já não. Não, Na sua isso altura não. já se Não, comprava o pão? já não, não eu havia lembro-me isso? eu lembro-me de algumas pessoas ainda lá em cima de terem hortas grandes lá para cima, pessoas que residiam cá em baixo de verão e de inverno, de trazerem trigo para moer lá à frente nos moinhos da Ribeira de São João e fazerem pão de trigo mesmo cá de trigo cá nosso, mas dele ser cultivado aqui na Feijão de São João, não. Então a maior parte do trigo era cultivado lá em cima ainda. Sim. Ok. Sim. Que em baixo era só mesmo para alimentar os animais. Era só mesmo para alimentar os animais. Todo este empenho na agricultura vem dos seus pais. Sim, vem dos meus pais, vem dos meus avós, ou seja, vem de outras pessoas também que residiam aqui, pessoas prontos que já não estão cá mais, que eram sábios na agricultura tradicional aqui, prontos, desta parte da ilha, em que nomeadamente semeavam através das fases lunares, através prontos, dos ciclos, e, ou seja, obtia-se sementes mais específicas, ou seja, umas mais resistentes, outras mais, ou seja, aproveitava-se esses factos. Faziam seleção de sementes, é o que está a dizer. Exatamente, fazia-se a qual era- seleção de sementes. Geralmente a gente semeava uma parte das sementes no quarto minguante, ou seja, outras na lua cheia, outras pelo facto de serem semeadas nessa altura, pelo facto depois de serem colhidas na lua nova. Há algumas pelo facto também de apanharem 3 ciclos de enchente, ou seja, de quarto crescente, lua nova, quarto crescente, ao fim de produzirem também mais. Ou seja, nem só se também selecionava, como também se sabia qual era a época melhor, ou seja, de se poder semear para se obter uma maior quantidade produtiva dessas mesmas sementes. Ainda fazem essa seleção hoje em dia ou compram sementes? Ainda fazemos. Ou Ainda seja, vocês ainda fazem toda a renovação de sementes? sim, ainda fazemos. E há uma Fazemos. preocupação com isso? Existe, porque mais cedo ou mais tarde isso vai acabar. Isso vai passar para a mão de grandes empresas que vão dominar esse universo das sementes. Ou seja, o trabalho que foi feito durante gerações e gerações vai acabar por se perder. Ou seja, todas essas sementes hoje que são vendidas, que são alteradas geneticamente, que são transformadas, ou seja, são sementes que nos obrigam a comprar. Ou seja, toda a genética que essa semente provinha e tinha deixa de existir. Ou seja, ela é manipulada. Ou seja, obriga-nos a comprar, obriga-nos a tornar-nos dependentes, uma vez que a gente acaba por perder a nossa identidade das nossas sementes. Sabe se há algum projeto, por exemplo, nos Açores ou no arquipélago, que esteja a fazer a recolha dessas sementes, que são variedades locais e que são originais No e que têm momento, este valor? nunca ouvi falar em nada disso. Os serviços de cá? Não, existe ou seja, uma certa proteção, ou seja, no caso das culturas no caso dos milhos que são alterados geneticamente para receber o herbicida, que são os transgénicos, ou seja, há uma delimitação em que eles têm que estar afastados das outras culturas tradicionais cá, a uma distância, mas a fiscalização muitas vezes se calhar não chega a todos os lugares, e depois também a origem dessas sementes às vezes provém de outros lugares, é desconhecido qual é que é a cultura que está lá introduzida, e acontece muita transformação ou seja, do milho, principalmente o milho cá da terra, ou seja, há uma está a degenerar a própria semente, ou seja, está a haver um cruzamento de pólen entre os transgénicos e as culturas de cá, ou seja, e está-nos a prejudicar. Na minha opinião, no caso dos transgénicos, no caso do milho, acho que pode ser uma boa aposta, mas acaba
mais tarde não ser. Ou seja, pode ser uma boa aposta produtiva, economicamente mais rentável ao nível de mão de obra, ou seja, que é necessário aplicar menos mão de obra, aplica-se mais fitofarmacêuticos e obtém-se resultados maiores com produções mais elevadas, mas ao mesmo tempo o valor energético do produto final acaba por não ser tão nutritivo como as próprias culturas que a gente tem aqui já existentes, no caso do milho da terra. Ou seja, o nosso milho é muito mais rico em nutrientes, ou seja aquela bactéria que é induzida na própria semente dos transgénicos, ela praticamente alimenta-se de grande parte dos nutrientes da planta, ou seja, o produto final é um produto enfraquecido. Ok. Alguma vez experimentou? Sim, Experimentou fazer sim. cultivar e decidiu voltar Sim, atrás? sim, ou... já experimentei o milho alterado geneticamente, o milho híbrido já. Sim. Transgénico não. Esse é resistente ao herbicida, esse não. Mas o que é alterado E depois decidiu geneticamente. voltar atrás? Ah, não, quer dizer, numa certa altura sim, já fiz, ou seja, experiências para ver a nível de qualidade de produto qual é que é melhor, mas numa altura não voltei atrás porque eu vou-lhe explicar porquê, porque o custo da mão de obra e o custo de produção, ou seja, deste produto acaba por ficar tão caro que acaba por não compensar. Ok, do qual produto? Do híbrido? não, do nosso milho de cá, porque eu vou explicar porquê, porque o nosso milho de cá precisa de ser enregado, ou seja, quando é semeado aqui, porque aquilo é um tipo de semente que é alterada geneticamente, mas tem que ser semeado mais na época de verão, ou seja, tem um ciclo de 90 a 100 dias e necessita de temperaturas altas, mas ao mesmo tempo necessita ser enregado. E acaba por produzir muito mais e desenvolver-se muito mais, enquanto o nosso milho da terra é um milho também altamente mais nutritivo e também é produtivo, mas necessita de mais cuidados. Ou seja, E não compensa? não compensa, no momento não compensa. Praticamente já ninguém semeia milho para cozer, até que a minha família a gente costuma semear pequenas quantidades, assim para obter uma média de uns 500 a 1000 quilos por ano de milho prontos para cozer, mas não compensa muito. É complicado porque, ou seja, a gente está a falar em mais mão de obra e neste momento a ilha atravessa um período muito difícil que não tem mão de obra, não tem capacidade para poder responder, e então nesse caso acho que seria muito complicado, ou seja, para já porque, ou seja, chega-se em certas alturas que era quase impossível, ou seja Mesmo para ver se semear, sentia, não havia mãos para... não havia onde ir contratar pessoas. Ou seja, porque é um tipo de agricultura que necessita muitos cuidados. Por exemplo, no caso do milho que é alterado geneticamente, o milho híbrido, isso é um milho que, ou seja, em um mês ele acaba por crescer à altura de mais de 1,5 m e praticamente as ervas já não vão influenciar o produto final. Agora, no caso do milho da terra, até que ele ganhe bem 1 m, é preciso mexer com a terra algumas 3 vezes, ou se calhar às vezes mais. Os fitofarmacêuticos é algo que use com regularidade ou que faça uso na sua agricultura ou evita? Eu não vou dizer que faço uso com muita frequência, porque, ou seja, na parte da luta química, ou seja, vou analisando, ou seja, vou vendo na altura, por exemplo, que sinto ou vejo que está a haver um ataque, por exemplo, de mídio, por exemplo, de fungos, ou seja, em que as condições climatéricas que estão mesmo muito suscetíveis para que isso possa acontecer, então aí tenho que me virar para a luta química e tenho que aplicar, porque a gente está a falar em culturas que a gente passa muito tempo à volta delas e se a gente não o fizer, a gente acaba por ter perdas muito significativas. Na vinha geralmente eu tento evitar o máximo de tratamentos possíveis, ou seja, atendendo às condições climatéricas. Claro que no início da arrebentação, agora no início do crescimento vegetativo da planta, é claro que tem que se ter mais alguma atenção até à floração. Mas, nomeadamente, tento fazer entre 6 a 7 tratamentos, ou seja, mas
há pessoas que fazem 10, 12 tratamentos, mas também aí está, aí é, na parte da análise da luta química, a gente analisa, por exemplo, se a gente vê qual é o tipo de milho, qual é o tipo de milho, ou seja, qual é a forma que ele está a avançar na planta. Aí podemos também fazer uma seleção da matéria ativa dos produtos fitofarmacêuticos e escolher um de forma mais assertiva para poder ter um combate eficaz também, para poder, ou seja, de alguma forma dar descanso à planta. Ou seja, porque também o excesso de aplicações de fitofarmacêuticos, no caso dos fungicidas à vinha, a planta também, claro, que vai adquirindo uma certa resistência, e depois na parte da maturação dos frutos, ou seja, em vez dela, ou seja, em vez da maturação ser mais cedo, acaba por ser mais tarde. Ou seja, há ali um período de resistência. Sim, o vinho vem muito de trás. Até aqui na Fajã de São João houve aqui até que foi, pronto, dos últimos morgados. Ele produzia o verdelho e o terrantejo, ou seja, ainda existem uns rótulos antigos desse senhor, ou seja, que produzia cá o verdelho e o terrantejo. Ou seja, o vinho era cá produzido, mas depois era engarrafado no solar da Vila Maria, na Ilha de Cheira. Era levado para lá. Há quem diga que ele era carregado aqui em São João, mas há quem diga também que ele era levado em carros de bois lá para cima, para o Porto Topo, e lá era carregado para lá. O morgado era o João de Noronha, dos Noronha. O que eu acho que era um morgado, ou seja, para aquilo que eu entendo, era uma pessoa que herdava um título de terras, ou seja, exclusivo para uso fruto delas, mas ao mesmo tempo não as podia, ou seja, nem vender nem transferir a outra pessoa. Ou seja, a transferência direta seria para um herdeiro legítimo, proprietário, exatamente, em que ia passando de geração em geração. Mas ele trabalhava as terras ou havia pessoas que trabalhavam as terras dele? Não, ele só orientava. Ele era tipo um capataz, ou seja, ele era o dono legítimo dela, porque as recebera de herança, mas ao mesmo tempo ele orientava, ou seja, contratava pessoas para trabalhar e mantê-las. Ok, mas eram contratadas e pagas ordenados? Sim, sim, sim. Ok. Chegou a acontecer aqui na E Fazenda o de São morgado João. estava cá, ou estava num sítio qualquer e sabia que tinha que Ele residia por aqui, ou seja, ele tinha ali mais à frente, tem uma casa que, pronto, que foi onde ele viveu, ou seja, viveu grande parte do tempo, mas também tinha outras terras para o lado da Oselina, ou seja, não era só aqui. Ou seja, tinha até das zonas mais produtivas para vinho, os casteletos da Oselina, ele também possuía lá uma propriedade também de grande dimensão. E essas propriedades hoje em dia de casa foram divididas? Ou... Acabaram por ser vendidas, essas propriedades acabaram por, pronto, pessoas de cá acabaram por comprar, mas não se dedicaram mais ou seja, a 100% ao cultivo da vinha, dedicaram-se mais à horta, ou seja, mais o cultivo de milho, mais o cultivo da batata. E esse vinho, dizia que o vinho era produzido aqui, era levado para a terceira. Calculo que o vinho agora já seja todo produzido aqui. Sim. E tem marca própria? O Henrique tem uma marca própria? Criei uma marca já, tenho uma marca, um nome Monte Formoso, já foi criada há cerca de 2 anos atrás. Ainda estou em fase de desenvolvimento, ainda não criei os rótulos, não criei porque ainda estou, ou seja, ainda estou a investir, ainda me falta investir ainda mais um bocado na adega, nas técnicas de vinificação, ou seja, ainda preciso de obter mais alguns equipamentos, nomeadamente para a parte da decantação, equipamentos de frio, para poder ter uma melhor maturação na fermentação. Ou seja, no caso dos produtores diretos que a gente tem aqui, que são as americanas, ou seja, que ninguém há uns anos dizia que se podia fazer algum tipo de vinho deles, mas agora com as novas técnicas que nós aprendemos, ou seja, ao longo de algum tempo, com essas novas técnicas de vinificação é possível obter um produto mais refinado, um produto com mais qualidade.
utilizando esses produtores Sim, verdes. sim. Estamos a falar do jaquê, do Sim, madeira. sim, o madeira. Ou seja, a gente aqui no máximo teria condições para um vinho tipo verde. Ou seja, um vinho mais próximo do vinho verde, no caso do produtor direto, o Ibermont. Muita gente chama o madeira, mas na verdade chama-se o Ibermont. A gente teria condições para um vinho mais próximo de um vinho verde, uma vez que, ou seja, que a gente possa dar o equilíbrio à planta, uma vez que a gente saiba o que é que a planta necessita para poder dar isso. É claro que muita gente não tem atenção ao equilíbrio das plantas e muitas vezes acaba por estragar todo o processo, ou seja, dão carga a mais, a planta apresenta um estado vegetativo muito vasto, ou seja, e acaba por dar muita quantidade de cachos de uva, mas qualidade muito pouca. E uma vez encontrando o equilíbrio da planta, é possível ir buscar um bocadinho do terroir que existe aqui na Feijão de São João e trazer um produto com mais qualidade que possa, pelo menos mais tarde, daqui talvez por uns 3 ou 4 anos, possa ser engarrafado e possa ser vendido, pronto, aos turistas. Possa haver também tipo, como é que eu hei de falar, tipo, é no turismo, assim, uma pequena apresentação à adega dos espaços envolventes da vinha, das encostas. E o Terrantejo e o Verdelho desapareceram de cá? Sim, não vou dizer completamente, já fiz algumas experiências, voltei a fazer. O problema do Terrantejo e do Verdelho é que são castas pouco produtivas, ou seja, ninguém quer investir nelas porque são castas que produzem 1 litro, litro e meio por pé, ou seja, no caso e exigem mais cuidado, ou seja, exigem mais atenção. No caso dos produtores direitos, a gente está a falar, são castas mais resistentes, algumas delas são mais resistentes ao milho e ao ídio e são muito mais produtivas, ou seja, são castas que a gente está a falar que produzem, com uma planta equilibrada, conseguem produzir entre a 3, 4, 5 litros, 6 litros, 7 litros, 8 litros, 10 litros, talvez até 20, 25 litros por pé. Exatamente. Sim, sim. Ou seja, a produção é de 1,5 para 25. Sim. O que não torna muito apetecível essas castas, voltar a essas castas de Terrantejo e Verdelho. Mas são castas de excelência que, uma vez que fossem outra vez introduzidas, é claro que se ia obter um produto muito mais refinado, um produto melhor, mais excelente. E mais caro. Mais caro também. Mas ao fim e ao cabo não sei se compensará. Porque, ou seja, tendo em conta o clima que a gente tem aqui, a quantidade de umidade relativa do ar e as condições climatéricas normalmente em anos muito chuvosos, isto são castas que eu estou a falar que podem nem sequer chegar à época de maturação, ou seja, tem aqui certas fases que são a fase da floração. Por exemplo, são castas muito sensíveis no caso do Verdelho e o Terrantejo, em que se houver condições muito agravadas de chuva, nebulosidade, elas podem ter a tendência em desflorar, ou seja, pode a flor cair toda no chão e nem chegarem a fazer cacho. Tem aqui vários tipos em que a vinha é orientada, ou seja, em alguns sítios em que, ou seja, os pequenos calcos são orientados, ou seja, através da encosta, ela é orientada através do chão com pequenos muros relativos baixos para proteger os ventos e o salitre, ou seja, normalmente enlatadas é quando existe um pequeno, ou seja, à volta das casas que existe um pequeno abrigo. Depois existe outra que é também orientada sobre as rochas, ou seja, há sítios que, devido aos desabamentos das encostas, em que não é possível obter assim uma quantidade relativa de solo, de terra para fazer cultivo de outras culturas. Planta-se a vinha e depois ela orienta-se por entre as rochas, ou seja, é como se ela tivesse nascido entre as rochas. Sim. E estes muros então protegem também do sal? Sim, exatamente, protegem normalmente dos ventos que são mais agressivos aqui, que é
o vento do oeste, noroeste e norte. Aqui são. Já os sueste, sul, sudoeste já são mais aqui a menos por causa da encosta da Ilha de Pico que nos protege aqui. Era diferente, ou seja, eram vindimas, ou seja, mais de família, que geralmente não era necessário contratar tanta mão de obra para as fazer, e era mais assim em família, ou seja, ajudávamos, por exemplo, os nossos parentes a fazer as vindimas e depois eles vinham cá, ajudavam-nos também. E como é que o vinho era feito? Portanto, a gente tem pronto, esta forma de colher as uvas, ou seja, existe aqui uma tradição aqui, normalmente aqui para os que são residentes cá em baixo, que, ou seja, começa-se no amanhecer a colher as uvas e vai-se colhendo até o meio-dia, no máximo meio-dia e meia já estamos na adega, já estamos lá. Ou seja, por facto de colher as uvas frescas por causa das bactérias, ou seja, por causa de certa forma impedir que o sol, ou seja, aumente a temperatura depois do mosto, em que possa permitir que as bactérias possam atuar, ou seja, de certa forma a gente faz isso por causa de também, depois a temperatura também depois acaba por ser um bocado alta e acaba por acaba por não haver condições, ou seja, o calor é tanto que a gente acaba por ir almoçar e não vindima mais. Só vindima desde o amanhecer até máximo meia e meia. Esmagam-se logo as uvas à noite? Não, assim, no caso dos brancos, a uva é logo esmagada, ou seja, ou moída, quem tem moinhos, ou se não ainda de forma antiga, ainda é pisada alguma com os pés, e a outra que é moída, ou seja, depois é junta para uma prensa e é esmagada. Ou seja, para subter ali o mosto, ou seja, há quem utilize, ou seja, só uma fase de esmagamento, há quem depois faça vários recortes e desmanches para obter mais sumo. Normalmente é feita só uma fase de esmagamento, ou seja, para depois não esmagar muito também o engaço, para depois também não obter muito travor do engaço. E depois esse mosto é levado para a decantação, ou seja, quem tem já cubas de refrigeração faz a decantação dele, prontos para retirar uma parte ou seja, da massa, ou seja, para ele ficar um bocadinho mais límpido, para depois o transferir para outra cuba, para outra vasilha ou barrica, de forma a que ele faça uma fermentação menos residual da massa de mosto, ou seja. E já era assim? Não. Isto já são técnicas que já. Isto já é coisas mais recentes. Não. Antigamente era um bocado diferente. Antigamente, ou seja, não se ligava muito a isso. Antigamente, geralmente ia-se apanhando, ou seja, como havia muita mão de obra, ia-se apanhando, fazia-se grandes vindimas, ou seja. Os rapazes mais novos iam já para dentro do lagar, já começavam a pisar as uvas, já se começava a espremer e já se colocava lá o vinho diretamente na barrica, ou seja, a barrica era preparada dias antes, ainda no dia em que era colocado lá o mosto, ainda era novamente inspecionada e lavada, colocava-se depois para lá o mosto e depois ele fermentava naturalmente lá, ou seja, na madeira. Não havia assim muito mais que se fizesse. Não havia conhecimento também. Sim. Não E não se tínhamos. via um bocadinho do sumo da uva logo no dia? Sim, via-se bastante. Via-se, depois guardava-se, ou seja, fazia-se alguma engelica também, guardava-se algum para depois beber nos próximos dias, ou seja, havia muito isso. E fazem e aproveitam o bagaço, por exemplo, para produzir o bagaço aqui nunca foi assim uma coisa que fosse aqui que eu me lembre, que fosse uma coisa que fosse muito aproveitada. Para já porque não havia muito assim conhecimento da ar dentro de bagaço, isso era normalmente na Ilha de Pica que se fazia muito bagaço. Não sei se talvez porque não ser rentável, porque a gente está a falar em produtores de direitos que, ou seja, que não conseguem produzir muita quantidade de açúcar e por causa também da umidade que a gente tem aqui,
ou seja, e das chuvas às vezes já nos dias da vindima havia também uma acumulação às vezes de chuva e ou seja, isso faz com que, por exemplo, o grau da uva baixe, ou seja, e às vezes não se esperava em que voltasse a fazer bom tempo que as uvas estavam a estragar e não sei, acho que não ser rentável, acho que nunca se fez aqui muito água dentro de bagaço, porque a gente está a falar em produtores de direitos que produzem, no caso do Jaca, vai produzir bem amadurecido, vai produzir 10. No caso do Ebremont vai produzir 8,5, 9, mas 9 já é quase uma exceção. E então, talvez por causa disso, é que não ser muito rentável, ser castas que não produzem muita graduação, então aí deve-se ter descartado na altura. Deve ter havido quase com certeza alguém que deve ter experimentado, mas só que tipo, é quantidade de tempo desperdiciado e depois a obtenção de produto final deve ter sido uma desilusão que não deve ter sido esse, penso eu, um dos motivos. Portanto, outras culturas, bem, temos além da vinha, temos a cultura do inhame também, ali mais à frente, havia também ali também uma área que fica junto à Ribeira de São João, no qual a água era aproveitada para cima dessas superfícies, desses calcos que existem lá, e era produzido o inhame de terra molhada, ou seja, durante o ano inteiro. Ou seja, era apanhado de 2 em 2 anos, ou seja, quase todas as famílias aqui embaixo tinham um pequeno esqualco de inhames, ou seja, alguns apanhavam de ano a ano metade, para estarem todos os anos a apanhar, ou seja, apanhavam este ano, voltavam a plantar, depois no outro ano apanhavam a outra metade que já ia fazer 2 anos e assim progressivamente. E comia-se com o quê? O inhame aqui comia-se muito com peixe seco, ou seja, havia aqui também uma tradição muito grande, ou seja, deste pequeno porto existente aqui também secava-se muito peixe, ou seja, secava-se muito atum, muito bonito, muita cabala. E então comia-se com peixe seco, comia-se com morcela, com linguiça, mas aí talvez morcela e linguiça posso dizer que talvez se calhar em menos quantidade. Eu acho que se calhar para as pessoas que aqui eram residentes, acho que se calhar viveram ao longo do tempo aqui da pesca também, e penso talvez que a abundância, que segundo se ouvia falar, mais predominante era de peixe, ou seja, e até inclusivamente havia muita troca de peixe seco por milho, ou seja, as pessoas que residiam aqui mais durante o ano inteiro dedicavam-se muito à secagem do peixe, depois posteriormente, assim que chegava aqui à época da colheita do milho lá em cima, o trocavam por milho. E também da cebola, também se plantava aqui, não vou dizer grandes quantidades de área de cebola, mas havia também, ou seja, muita procura lá de cima, pessoas que não conseguiam cultivar cebola lá em cima por causa das condições climatéricas, ou seja, trocavam com as pessoas cá de baixo. Havia até inclusivamente a história que se carregava aqui um carro de cebolas, um carro de boas de cebolas, ia-se lá para cima e trazia-se o carro de boas cheio de milho. Havia-se muito também, como no caso do atum, também assim era feito. Havia uma população que era fixa da Sim. de São João, havia pessoas que viviam em Santo Antão e que tinham terrenos cá em baixo que faziam as mudas, não era? Sim. E haviam pessoas que só viviam todo o ano lá em cima. Exatamente. E entre as que viviam todo o ano cá em baixo, aquelas que viviam todo o ano lá em cima, havia trocas. Sim, havia trocas, sim. Ok. Exato. E essa arte de secar o peixe permanece? Ainda permanece. As pessoas continuam Sim. aqui a fazer Ainda isso? permanece. Só já não trocam por... Não, isso já não acontece. Não, guardam para o inverno. Assim, ainda se faz muito com a veja, ainda também com o atum também, ainda se apanha algum atum, também com a cavala também se faz muito. Qual é a técnica de secar o peixe? Portanto, o peixe, ou seja, é apanhado fresco, ou seja, é envetrado, tira-se, ou seja, as entranhas para fora, abre-se de forma tipo em que ele fica aberto como um livro, depois ele é deitado em água e sal durante 3 dias, que é para libertar uma parte ou seja, para fazer tipo, como é que eu hei de explicar, uma...
uma salmoura de forma em que ele uma maturação, ou seja, no sal. Ou seja, é feita uma maturação no sal durante 3 dias, em que ele fica em água e sal durante 3 dias. E depois é posto a secar, ou seja, durante o dia, em condições boas de sol, é posto a secar. Seca normalmente entre 3 a 4 dias e depois é recolhido. Depois às vezes há quem faça uma segunda salmoura. Ou seja, há quem volta outra vez a meter mais um bocadinho de sal, volta outra vez, penso que é expô-lo ao sol e depois então o recolher para mais tempo. Ou Isso tem a ver seja, com conserva ou tem a ver com o gosto? tem a ver normalmente com a conserva, talvez se calhar pelo facto do clima ser muito úmido, se calhar pelo facto de haver essa necessidade. Ou seja, de não ser um clima tão seco que não permita talvez, ou seja, uma quantidade de dias, ou seja, em que o produto possa estar em qualidade, sem se estragar. Portanto, eu nasci aqui, faço a escola primária na localidade de Santo Tomé. Depois os meus pais decidem emigrar, a gente emigramos ao Canadá, estivemos lá por volta de um ano e pouco. Depois regressamos à ilha. Depois eu ainda não tinha completado o ensino primário, voltei ainda para o ensino primário, tinha 9 anos e depois acabei por fazer o primeiro e o segundo ciclo na escola de Santo Antão, ou seja, na freguesia de Santo Antão. Depois, mais tarde, acabei por sentir necessidade de fazer o terceiro ciclo e fiz o terceiro ciclo no ensino recorrente noturno na escola preparatória da Calheta, da Vila da Calheta. Pronto. Como é que ia lá para cima? Os teus pais iam levá-lo lá acima e vir todos os dias? Não, havia um transporte, havia uma recolha, ou seja, havia um transporte que era nomeado pela Secretaria, penso eu, da Educação, na altura, que nomeava um transporte prontos para transportar os alunos aqui de baixo, lá para cima. Quantos é que vocês eram? A gente na altura éramos, penso que 5, éramos 5 ou 6 na altura. 5. Sim, para a escola de São Tomé. Para a escola de Santo Tomé e depois para a escola também de Santo Antão. Mas no inverno eram mais, ou seja, que na altura em que as famílias se mudavam cá para baixo, eram mais. Ou seja, aí nessa altura já estamos a falar talvez de 30 a 40 alunos, ou seja, que vinham cá para baixo. Durante 7 semanas, 8 semanas, 2 meses por aí. Ok. E que idade é que tem quando os seus pais decidem ir para o Canadá? Tinha 8 anos, E lembra-se disso? lembro. Foi um bocadinho um choque? Ou foram para onde? Fomos para o Canadá, fomos para a província do Ontário, em West Lorne. Fomos para lá. E quais são as suas impressões, as suas memórias? No início foi um bocado um choque, mas valeu a pena porque num espaço de um ano eu aprendi a escrever e a ler o idioma e foi bom. Depois regressámos. Passado quanto tempo? Um ano quase cerca de 2 meses. E ficou contente de regressar ou nessa altura? Fiquei muito contente. Ainda hoje agradeço ao meu pai por ele ter tomado essa decisão. Foi a melhor decisão da vida dele, sem dúvida. É. E o seu pai continua aqui, porque há bocadinho Sim, continua sim. aqui, ajuda ou trabalha com... Ele já está reformado, ele tem umas pequenas hortas em que passa parte do tempo por lá no cultivo das suas coisas e pronto, é isso. É claro que já tem 70, já vai fazer 72 anos, já não. Mas antes para trás sim, ajudou-me bastante. Foi um dos grandes motivadores para eu continuar com esta atividade ligada à agricultura. O meu pai tinha uma embarcação aqui que não era dele, não era de pesca, era uma embarcação de recreio. Pertencia a um senhor que vinha para cá, para a Feijão de São João, mas era para o filho. Ele tinha comprado essa embarcação para o filho, só que o filho vivia longe, vivia nas Velas e vivia entre a ilha e o continente, e então ele acabou por disponibilizar o barco ao meu pai para ele exercer pesca. O meu pai era pescador também, já tinha estado, ou seja, embarcado nos atumeiros na pesca do atum e tinha experiência na área da pesca, e ele disponibilizou-lhe o barco, ou seja, para o meu pai o compensar com, ou seja, alguns peixes, uma vez que fizesse pescas assim, mais ou menos.
E então comecei com 6 anos, ou seja, comecei a ir com ele com 6 anos. E depois comecei a aprender as técnicas de mar. Depois, mais tarde, teve um senhor que vivia cá em baixo, que era o senhor Artur Areias, em que tinha uma embarcação de pesca local. Então aí foi praticamente um professor, ou seja, ensinou-me a pescar nas várias artes, ou seja, de salto e vara, de linhas de mão, ou seja, mas antes disso ainda arrumei bastante. Antes de chegar a essa parte, ainda como se diz na gíria, ainda surrei muita tarimba. Ainda, é, Mas significa o quê? Isso de sugar bastante. ou seja, quando se está a remar, ou seja, a gente vai deslizando o corpo às vezes de forma para o lado que é preciso remar mais. Por exemplo, às vezes é preciso remar mais do lado de estibordo ou do lado de bombordo. Às vezes claro que às vezes é necessário fazer mais tração de um lado que outro, ou seja, tem aqueles movimentos, aquelas técnicas. Okay. E eras outra remos, não? Não, já havia motor, mas ou seja, pescava-se com linhas de mão, ou seja, sobre a maré, de remos. Ou seja, a gente normalmente, ou seja, na pesca de salto e vara que a gente fazia, a gente arriava o barco, ou seja, deitava o barco ao mar de madrugada, ainda ali no amanhecer, sob o amanhecer. A gente escava o garapau, fazia a sacada de isca viva de garapau, às vezes sardinha quando conseguia. Tínhamos uma canoa, um viveiro, em que colocávamos a isca lá dentro ao lado do barco, que era acoplado ao lado do barco, e depois, com o conhecimento das marés, normalmente sabia-se que a maré de enchente que deitava para baixo, a gente ia sobre a maré de enchente e íamos pescando com linhas de mão com isca viva à garopa. Ou seja, e ao mesmo tempo, ou seja, ao fazer essa pesca ao longo da linha de costa com a maré de enchente, a gente apanhava cardumes de enxaréus, cardumes de lírios e fazíamos a pesca de salto e vara. Ou seja, normalmente a gente ia até a Ribeira do Meio. Ou seja, assim, a Ribeira do Meio é talvez uns 8 km daqui, talvez já volta de 8 km não, uns 4 km. Ou seja, na direção do topo, ou seja, uns 4 km. Ou seja, a maré de enchente levava-nos até lá e depois parava ali um bocado e a gente apanhava depois de volta a maré de vazante, ou seja, é que nos levava para o poente. Ou seja, ia quase que a gente chegava aqui com a maré de vazante. Não chegava necessariamente porque a gente fazia uma pesca junto à costa e havia ali uma zona que tinha uma encosta que sobressaía, então a maré de vazante atirava para fora e o barco chegava ali e ficava sem propulsão, ou seja, não ficávamos à deriva. Então muitas vezes a gente ligava o motor e vinhamos até aqui a São João e depois dávamos mais uma volta aqui, especificamente ali numa zona que a gente chama que é a Baixa dos Enxaréus, que é uma zona onde passam muitos cardumes de lírios e enxaréus, e então às vezes a gente à tarde a gente fazíamos ali boas pescas de lírios e enxaréus. A técnica de salto e vara então funciona assim, ou seja, a gente estava em linhas de mão, rapidamente quando a gente estava sempre, ou seja, à medida que a gente ia na maré, a gente estava sempre a observar fosse passar algum peixe por baixo do barco, cruzar, ou seja, na altura que a gente estivesse a puxar algum peixe, então aí quando a gente observava aves, a gente ou seguia na direção a remos junto das aves, geralmente era um cardume de peixe que andava por ali. Depois, como a gente tinha uma grande quantidade de isca alada a bordo dentro da canoa, a gente começava a deitar isca viva para o mar. Depois a gente atraía esses cardumes para junto do barco e depois a gente começava a pescar com o salto e vara, ou seja, a gente ia iscando e aprendendo a isca viva no anzol e depois já à medida ia-se fazendo água também, ou seja, ia-se atirando água para cima do cardume, ou seja, quando ele estava ali a comer entusiasmado, quando se ia atirando isca viva e depois ia-se pescando, ou seja, ia-se... O salto e vara é uma cana, ou seja, uma cana que pode atingir, sei lá, pode entre os 3, 4, 5 metros, 6 metros, por aí, no máximo talvez. Ou seja, e pescava-se assim.
sobre a isca viva. Aham. Que eu tinha percebido que tinham viveiros, não é? Ao lado do barco. Sim, E agora sim. percebi que também É uma pequena embarcação que a gente chama canoa de 2 proas, quer dizer, um pequeno barquinho, ou seja, que era às réguas, ou seja, que permite a entrada de água, mas não permite que haja a fuga da isca viva. Ou seja, e é amarrada junto ao barco, fica ali tipo acoplada, ou seja, é prendida ali de forma que ela leva uma pedra dentro, ou seja, porque a madeira acaba por fazer um bocado de pressão para vir para a superfície, leva ali uma pedra no meio dentro para fazer pressão para baixo por causa da água ficar sempre ali ao mesmo nível, por causa de manter a isca viva. Mas à medida que a gente vai navegando ou deslizando para a costa abaixo, a gente vai utilizando aquela isca. A isca viva normalmente a que a gente mais usava era o chicharro, o garapau a gente chamava a rolama, e a sardinha, quando às vezes acontecia haver mistura entre carapau e sardinha, às vezes a gente apanhava o carapau, ou seja, o que vai dar o gorajo, ou seja, a gente apanhava às vezes, acontecia, às vezes, ou seja, às vezes passava um cardume de sardinha, às vezes misturava-se com o garapau e às vezes a gente conseguia tirar sardinha. E lembra-se de mais espécies que pescavam, que Sim, abundavam? Sim. Havia aqui tipo uma rotação ou seja, nas artes, ou seja, primeiro começava-se a pescar aqui no início do ano, em janeiro, chamavam a pesca do bedião, ou seja, que era junto à costa, quer dizer, não permitia as condições climatéricas, também não havia meteorologia como há hoje, não havia esses avanços, e então não permitia que se pudesse avançar seguramente muito para fora, e então fazia-se a pesca do bedião, ou seja, apanhava-se esses pequenos caranguejos, crustáceos pequenos que se apanha aqui junto às rochas, servia de isca e lapas também para apanhar os bediões. Depois a seguir começava-se a ficar de noite, ou seja, já em março, já abril, em boas condições de tempo, já se ia ficar de noite, ou seja, já se ia pescar aos congos. Começava-se a pescar aos congos, às abrótias, para começar a salgar. Depois começava-se a pescar à cavala, ou seja, começava a vir os primeiros cardumes de cavala e começava-se também a apanhar as cavalas. Depois ao salto e vara, ao lírio, enxarel, à garopa, ou seja, quando começava a haver a rolama, o garapau, que é agora, ou seja, já para o final do mês que vem, ao final de maio, já em junho já há garapau, ou seja, já se começava a fazer as primeiras pescas de salto e vara ao enxarel, ao lírio, à anchova. A bicuda era mais tarde, depois mais tarde, ou seja, quando começava a haver chicharro, começava-se depois, a gente já está a falar já em agosto, setembro, começava-se a pescar às bicudas e ao bonito, ao atum. As lapas, não é? Hoje em dia é o pitel. Antes era fazer parte da dieta. Sim. Fez sempre grande parte da dieta aqui. Porque também, é claro, havia muita gente que dizia, ou seja, há uma história curiosa lá de cima de uns senhores que vinham, pronto, não eram moradores fixos cá em baixo, mas que vinham cá. E há uma história que eles diziam que o pessoal aqui das Fajanas, que era o pessoal que vivia melhor que os de lá de fora. Viviam melhor porquê? Porque muitas vezes os de lá de fora comiam sopas com leite de manhã e à noite não tinham outra coisa senão queijo e sopas com leite outra vez. E aqui os da Feijão de São João tinham peixe seco, tinham peixe fresco, tinham lapas. Havia também muita criação de cabras e algumas também mais ali para cima no sítio que é os Bertões, que também há aqui uns acessos que ligam a Feijão de São João para lá, de ovelhas e também mel, também havia muita produção de mel naquela altura para ali naquele sítio. E então havia também trocas também, ou seja, com aqueles lugares para ali, ou seja, havia uma abundância muito grande. E matava-se um porco por ano, ou seja, mas havia também aqui uma crença que, por exemplo, um porco, havia uma determinada medida que tinha sido feita numa cana de bambu em que media normalmente um coito, ou seja, se fosse um porco que não tivesse um coito de gordura era considerado um porco magro, ou seja, e então havia uma competição aqui na Feijão de São João para saber quem é que naquele ano tinha um porco mais gordo. Mas também havia outro problema,
é porque juntava-se o pessoal todo aqui da Feijão de São João, os moradores juntavam-se todos nessa matança, e então dizia-se que só no dia de picar as cebolas para a mostela, que 100 litros de vinho que já desaparecia. E depois mais durante a matança, e depois mais eram 3 dias, depois mais até o derreter dos torresmos, ou seja, já na parte final das gorduras, em que se bebia entre uns 3 quintos, 300 litros de vinho. Ou seja, Mas em cada casa, em cada casa, em cada matança. Mas voltando à apanha das lavras, ainda se lembra disso? Como é que faziam essa apanha? Iam para fora, faziam de costas? Lembro. Antigamente, praticamente toda a apanha era feita a pé, ou seja, junto às rochas. Depois é que se começou a fazer a apanha de mergulho, mas isto já estou a falar muito para diante. Ou seja, era feita com a maré baixa, ou seja, olhava-se, ou seja, a lua, ou seja, de certa forma a lua era um indicador que nos indica quando é que a maré, ou seja, quando é que a maré está baixa, quando é que a maré está alta, no ciclo noturno que ela faz. Já no ciclo diurno já é mais difícil saber, mas é possível haver uma orientação através do ciclo noturno. Uma vez que ela está posta, a maré está cheia, uma vez que ela desce para ali para aquele lado, a maré está a descer. E então havia uma orientação através disso e através das fases lunares, em que se sabia quais é que eram as marés melhores para ir às lapas, ou seja, que a gente chamava que era marés de cabeça, são as marés vivas. E então nessas alturas com boas condições de mar, ou seja, em que a ondulação baixa, apanhava-se grandes quantidades de lapas. E havia alguma combinação dos sítios onde ir? Eu vou para aqui, tu vais para ali, os encontros? Não havia. Havia até era muita competição, ou seja, para chegar aos sítios melhores. Até como também havia, agora me estou a lembrar, havia aqui também, ou seja, uma competição também para competir com os achados, ou seja, durante o ano encalhava muita madeira de navios, de náufragos, encalhava também fardos de borracha. Na altura os fardos de borracha tinham um prémio, ou seja, que depois quem nos entregasse à alfândega recebia um prémio, ou seja, por ter ido lá entregar. E havia muita competição, ou seja, parte dos achados de madeira. Havia pessoas, por exemplo, uma garrafa de vidro, por exemplo, se vissem uma garrafa de vidro, eram capazes de se alagar, molharem-se todos para irem lá buscar a garrafa de vidro primeiro que o outro lá chegasse. Só pelo valor da garrafa? Sim, até há histórias, por exemplo, uma história muito antiga, não é assim muito antiga, mas para aí será com uns 50, 60 anos, em que há um indivíduo que está escondido numa casa de barco e está à espera de amanhecer, mas já tinha visto um achado, e há um outro indivíduo que avista o mesmo achado, e ele, ou seja, tem uma muralha, ou seja, que está a dividir, ou seja, está a dividir a encosta, ou seja, ao mar, e esse indivíduo desce para a muralha abaixo. Ou seja, desce, a gente está a falar numa muralha com 9 metros, ele desce para a muralha abaixo para chegar lá primeiro que o outro. Ou seja, ele percebeu que o outro estava escondido à espera que amanhecesse mais, ou que o achado chegasse mais perto da costa para o poder apanhar, mas o outro indivíduo não foi de medidas, foi logo a muralha. Estão espalhados por aqui e por ali, normalmente bancas de doce de baleia, que ainda existe, mas há alguns fardos que ainda existem por aqui e por ali, pessoas que guardaram, que já depois deixou de haver, quer dizer, valor comercial, depois começou a haver, ou seja, outro tipo de obtenção desse tipo de borracha por outros meios, e ou seja, ainda há umas coisas por aí, assim, madeiras normalmente, ainda há umas casas que ainda têm, por exemplo, madeira de navios, que a gente vê lá os furos e os talões os pregos de madeira, ou seja, ainda se encontra ainda preservada em algumas casas, mas já não é muitas. A minha primeira embarcação, portanto, eu tinha 16 anos, na altura ia fazer 17, comprei uma embarcação de alumínio com motor, mas só que o motor trazia alguns problemas, e então eu não cheguei a usar um motor, mas usava os remos, ou seja, eu usei essa embarcação uns 2 anos, 3 anos, ou seja, pescávamos aqui junto à costa, pescávamos à pesca da garopa, o parguete, a cavala,
às vezes com dias mais no Armanço íamos mais fora para pescar em espécies de demersais de maior profundidade, a boca negra, a brótia, ao bagre. E depois acabei por comprar uma embarcação de fibra de recreio, que ainda há que mantenho. E então depois vim entrar para a pesca, ou seja, eu voltei a estudar mesmo por causa disso, ou seja, precisava do terceiro ciclo para poder tirar a cédula marítima, para poder ingressar na pesca profissional. A gente está a falar isso em 2001, 2002, aí nessa altura. E a primeira embarcação de pesca que comprei, salvo erro, penso que foi em 2007. Uma embarcação de madeira, não era muito grande, media 5,70 m, 1,60 m de largura. E depois, ou seja, como estava a ficar um bocadinho difícil para a parte da manutenção da madeira, que já era uma embarcação com um bocado de idade, estava a ficar difícil mantê-la e arranjar pessoas, tive que fazer o abate. Fiz o abate dela e depois comprei uma embarcação de fibra, um bocadinho maior, com mais condições, que é a que mantenho hoje na pesca, com licença de redes de emalhar, ou seja, tenho essa também. Também antigamente também se pescava muito aqui com redes de emalhar, também se fazia muito essa pesca. E pesca sozinho? Tem alguém? Não, tem várias pessoas, às vezes que vão comigo. Tem um senhor já, posso dizer que é o mestre, que é já de uma certa idade, já tem 70 e tal anos. É assim o que tem ido também mais vezes comigo, também que me tem ensinado. Depois tem outros rapazes aqui de cima que também já foram, já pescaram também com redes comigo. Mas normalmente o que é pesca da lula, o que é assim, pescas mais específicas de linha de mão, digamos, tem ainda um professor ainda um profissional, ou seja, vem de uma geração de famílias ligadas à pesca lá da Calheta, então a reserva da Biosfera. São Jorge. Uhum. Teve conhecimento desta classificação na altura? Sim, tive conhecimento disso. Até na altura a gente ficámos assim um bocado de epá, será agora o que é que vai acontecer? Será que ainda nos vão amordaçar mais aí com leite para não podermos nem se calhar respirar aí? Okay? Não, mas depois acabou por se ver que realmente só trouxe benefícios. Ou seja, passou-se a poder ter mais investimento na parte da agricultura, permitisse a compra de equipamentos e a instalação deles, ou seja, e utilizar técnicas mais específicas, nomeadamente com a vinha, ou seja, que antes não era possível obter. Okay. E permitir-nos também, ou seja, de certa forma, rentabilizar o preço da mão de obra, ou seja, consegue-se pagar melhor as pessoas, consegue-se incentivar quem vem trabalhar, ou seja... Mas através da valorização do produto, ou estamos a falar de depois a valorização do produto está a vir a acontecer, ou seja, a gente também está a falar, a reserva da biosfera uma coisa recente, 2014, não? Sim. 2014, acho que foi a candidatura. 16 talvez a aprovação. 16 a aprovação. Sim. Ok, estamos a falar de uma coisa ainda recente, mas é claro que os produtos têm tido uma valorização, vão vir a ter ainda mais uma valorização, ou seja, que o que tinham antes, porque, ou seja, com os apoios existentes há mais possibilidades de os rentabilizar, de os promover. Há apoios, só para esclarecer, há apoios específicos relativos com a reserva da biosfera? Sim, temos um apoio à manutenção da agricultura, dos pomares tradicionais, ou seja, das vinhas, das árvores frutíferas, das laranjeiras, das vinhas, das figueiras, ou seja, de espereiras, anonas, tudo isso, ou seja... No meu caso, tenho uma área de quase 8 hectares e qualquer coisa. É fundamental, mas também há uma parte que acho que devia ser mais apreciada também, porque há um rateio, ou seja, acima dos 4 hectares, ou seja, há um rateio no apoio em que vem para a metade,
ou seja, o apoio total que recebia até 3 hectares, ou seja, deixa de existir acima dos 3 hectares, 3 ou 4 hectares, agora não sei dizer, e passa para metade. Ou seja, e isso aí já se torna um bocado, porque ou seja, com 3 hectares é uma área muito pequena para eu poder subsistir só apenas disso. Ou seja, não posso dizer que é o meu posto de trabalho só com 3 hectares, ou seja, é porque o tipo de agricultura que nós temos aqui é uma agricultura extensiva, não é uma agricultura intensiva, ou seja, não nos permite ter irrigação, não nos permite estar a aplicar técnicas mais avançadas que não temos tecnologia, nem temos poder de a poder instalar, nem meios para a fazer. Já agora, quem é que dá esse apoio? É o Governo Regional ou são aqui os municípios? Isso é o Governo Regional, sim. Usar, por exemplo, a marca. Isto vinha produzido numa reserva da biosfera. Sim, sim. Isso Pois, atualmente, ou seja, não é possível através do contrarótulo, penso eu que há uma lei específica no caso dos vinhos comuns em que não é possível fazer essa apreciação, mas de certa forma é possível promovê-los de outra forma, ou seja, acho que podemos fazê-los através da divulgação, ou seja, sei lá, de roteiros de marketing, através sei lá, de eventos culturais que a gente possamos ter aqui que de alguma forma atraia algum tipo de turismo, expô-los em alguns lugares que a gente possa ter uma mais-valia em que isso possa ser aproveitado. Esses apoios foram como uma almofada de ar fresco, ou seja, quando a gente já se preparava para desistir, ou seja, quando a gente se preparava para abandonar o barco naufragado, ou seja, apareceu essa almofada de ar fresco. Se não fosse, praticamente não havia viabilidade nenhuma económica, porque a gente está a falar, ou seja, numa agricultura que é praticada num relevo muito acidentado, ou seja, aos quais que a gente está a falar de inclinações de 200, 300 metros, com 400 de graus, 450 de graus, 200 de graus, ou seja, e só isso por si dificulta muito a agricultura aqui. Se não fosse esses apoios, estes últimos, principalmente da reserva da biosfera, era impossível. Isso é não muito havia. recente, não é? Sim, isso, penso que a partir de 2018, 19. Isto é um barco de recreio. Sim. Ou seja, trabalha com turistas. Já tive essa oportunidade, mas também já fiz algumas viagens, há alguns que me pediram, por exemplo, para fazer uma viagem de São João até o Porto de Topo, só para a linha de costa, só para verem as cascatas das ribeiras e pronto, para verem um bocadinho da encosta. Já fiz esses passeios. Também na embarcação de pesca já tive uma licença de pesca de turismo, também já exerci, também é uma mais-valia. Também traz alguma rentabilidade, mas ainda não existe muita procura, ou seja, de parte do turismo que nos visita, a gente é mais um turismo sénior, quer dizer, vem mais para fazer os passeios nas fajãs, nas encostas, não vem assim mais para esse tipo de aventura. Isto aqui é viver no paraíso. Eu já visitei alguns lugares, não foram muitos, já andei pelo mundo, mas é claro que é sempre bom regressar ao paraíso. Não há seja palavras que possam gratificar o que é viver aqui em São João, ou seja, é uma paz, é um sossego, é uma necessidade absoluta de espírito que o corpo e a alma necessitam. Acho que não tem muito mais que se diga, quer dizer, é tudo, de certa forma.